Pronto. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. É uma satisfação participar dessa audiência pública, ainda que de forma remota. Eu represento o WRI Brasil, um instituto de pesquisa que atua há mais de 15 anos, transformando ideias em ações para que as cidades e a infraestrutura brasileira sejam mais sustentáveis e seguras. A minha contribuição hoje é estritamente técnica, baseada num trabalho que nós desenvolvemos em parceria com a Senatura desde 2020, focado exclusivamente em infraestrutura viária. Essa colaboração, que vem atravessando diferentes gestões federais, ela se consolidou na produção de manuais que hoje balizam a engenharia viária no país. E o que eu trago a essa comissão são os fundamentos do Guia de Medidas de Moderação de Tráfego, lançado em 2024, e 24, e do recém-lançado Guia de Gestão de Velocidade, que são documentos que traduzem as melhores evidências científicas globais para a realidade brasileira. Um ponto fundamental trazido por essas evidências é que a configuração da infraestrutura tem um papel decisivo na forma como as pessoas se comportam no trânsito. Os guias mostram que quando uma via é projetada com faixas de rolagem muito largas e pouca interferência visual, o condutor percebe um estímulo físico para acelerar, e nesses casos, o radar isolado acaba sendo visto apenas como uma medida punitiva. A solução para isso passa pelo redesenho viário e por medidas de moderação de tráfego, como o estreitamento das faixas, o uso de ilhas de refúgio, extensões de calçada. Essas intervenções criam uma leitura correta da via. Se a geometria da rua condiz com a velocidade de 40 ou 50 quilômetros por hora, o motorista tende a reduzir a velocidade naturalmente. E o resultado prático é que uma via bem desenhada para a segurança de todos os usuários reduz drasticamente a necessidade de fiscalização ostensiva. Por isso, nós defendemos que a engenharia deve ser a nossa primeira ferramenta de gestão, deixando o radar para os pontos específicos, onde a geometria por si só ainda não é suficiente para mitigar os riscos. E por que nós insistimos nessa gestão técnica de velocidade? Os dados e o conhecimento que foram compilados nesses guias são muito claros. Além das questões de desenho viário, nós precisamos considerar os limites biológicos do corpo humano, que tem uma tolerância muito restrita ao impacto. Para se ter uma ideia da sensibilidade desse equilíbrio, os dados compilados nos guias mostram que um aumento de apenas 5% na média de velocidade da via pode resultar em um aumento de aproximadamente 20% no número de sinistros fatais. É nesse contexto que a fiscalização eletrônica se torna eficiente. O uso de radares, quando precedido de estudos técnicos de pontos críticos, como o colega anterior apontou, conforme orientamos detalhadamente nos guias também, tem um papel fundamental de reduzir a severidade das colisões. Portanto, não estamos tratando de uma escolha arbitrária, mas de uma intervenção técnica necessária em locais onde a física do movimento, somado ao fluxo de pedestres, de ciclista, torna qualquer excesso de velocidade potencialmente letal. Todos e a todas. Obrigado, presidente, Coronel Meira, pelo atendimento aqui da demanda para antecipar. E eu acho que fez até mais sentido, porque a minha fala vai justamente corroborar com a fala da Paula, né, e do presidente da ABCR, que eu vou falar sobre velocidade e como ela é uma questão central para a segurança do trânsito. Vou falar só rapidamente sobre a Vital, né, que é a organização que eu faço parte. Ela é uma organização global que atua em 70 países, né? A gente trabalha com governos e a sociedade civil por um mundo onde todas as pessoas sejam protegidas por políticas públicas e sistemas de saúde eficazes e equitativos, né? Então a gente trabalha para enfrentar as principais causas de mortes e doenças no mundo para que todas as pessoas possam desfrutar de vidas longas e saudáveis. E as mortes no trânsito, as mortes e lesões no trânsito é o foco do nosso trabalho, né? As mortes no trânsito estão aí no nível global como a 12ª principal causa de morte, mas ela já é a principal causa de morte quando você faz o recorte aí de pessoas de 5 a 29 anos. E aí, para endereçar essa questão, a gente atua em algumas áreas da segurança no trânsito, e uma delas é justamente a promoção das velocidades seguras em contextos urbanos. E quando eu falo em velocidade segura em contexto urbano, estamos falando de limite de velocidade de até 50 quilômetros por hora em avenidas, como a Paula do WRI falou, e de 30 km por hora, onde há interação de veículos motorizados com pedestres e ciclistas, né? Então a gente vem ajudando desenvolvimento de políticas públicas e governos a adotarem essas boas práticas.
que já é adotada em 57 países, né? O último relatório do OMS de 2023 fez um levantamento que em 57 países o limite de velocidade em contextos urbanos já é de 50 quilômetros por hora. São justamente os países aí que estão identificados na cor verde. E quando você faz a relação desse mapa com o mapa da taxa de mortalidade, né, você identifica que há uma correlação. Justamente os países que adotam essa boa prática, eles tendem a ter melhores taxas de mortalidade. Obviamente que não é só a velocidade, existem outras questões que eles endereçam, mas a velocidade é um tema principal. E aqui eu trago uma curiosidade, eu trago aqui um velocímetro, né? E é muito comum a gente ver em alguns velocímetros aqui no Brasil essas marcas, né? Muitas pessoas têm dúvida do porquê disso, né? Que essas marcas num quilômetro de 30 km por hora e nos 50 km por hora. Isso é justamente uma herança da regulação europeia, porque os veículos que lá são vendidos, eles têm essas marcações justamente para orientar os condutores e facilitar, né, a direção desses condutores para eles identificar qual a velocidade correta quando eles estão transitando em contexto urbano. Então, se ele estiver numa avenida, no contexto urbano, ele sabe que a velocidade correta é 50 km por hora e ele vai atentar por essa questão. Se ele estiver numa via residencial ou comercial, ele vai olhar para o ponteiro do vermelho no 30 km por hora. Então, aqui alguns veículos no Brasil acabam recebendo esses equipamentos, né, porque as indústrias as empresas são globais, e a gente tem em alguns velocímetros esses padrões, né? Então, o que a gente sabe é que a velocidade ela contribui para cerca de um terço de todas as mortes que ocorrem no trânsito e em países de alta renda, né? Mas quando a gente olha para o recorte do país de baixa e média renda, isso vai para metade, né? Então, em países como o Brasil, estima que a velocidade contribui para 50% das mortes no trânsito, corroborando aí com o que o colega da BCR falou, né? Então, se no Brasil, se em 2024 a gente teve 37.150 pessoas morrendo, a gente tem uma estimativa aí, a gente está falando de 18.500 pessoas morrendo atualmente, manualmente, por conta da velocidade alta, né? E aqui essa série histórica, desde 2010, né? A gente vem com aumentos consecutivos desde 2019, e o que eu venho falando é que a gente não vai alcançar a meta da década se não endereçarmos essa questão das velocidades, né? E aí, por quê, né? Porque a velocidade, quanto mais rápido, maior a chance de se envolver um sinistro e maior vai ser o dano e a lesão. Quanto mais rápido, maior a distância que eu preciso para parar meu veículo. Se eu identificar um pedestre atravessando uma rua e eu estiver a 60 km por hora e esse pedestre estiver a 25 metros, eu não vou conseguir parar o meu veículo. Então, quanto mais rápido, maior vai ser a distância a ser percorrida para parar. Quanto mais rápido, também é maior a dificuldade de eu perceber o meu entorno. A velocidade elevada, ela compromete a visão periférica, né? Quando eu estou mais rápido, eu tenho dificuldade de identificar um pedestre atravessando a rua, eu tenho dificuldade de identificar um ciclista transitando no bordo da pista, porque o meu foco, minha visão fica centrada aí no centro, né, da via. Independentemente de outras causas do sinistro, a velocidade de impacto é que define a gravidade da lesão. Pode ser o bebê dirigir, pode ser a distração por estar usando o celular, mas no final das contas vai ser a velocidade que vai definir a gravidade da lesão, e isso a física que explica, né? Porque a energia cinética ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, se eu duplico a velocidade, eu estou quadruplicando a energia que vai ser dissipada numa colisão. E agora eu trago algumas percepções de algumas pesquisas que a gente realiza, né, que a gente realizou em São Paulo e em Campinas, da percepção da população sobre essa questão da velocidade. E são dados bem interessantes, né? Então a gente perguntou para algumas pessoas o que é que nesse caso foi uma pesquisa com motociclistas, né? A gente perguntou para eles quais são os três principais motivos para a ocorrência de acidentes nas vias públicas. E o líder apareceu justamente o excesso de velocidade com 69%. Depois veio o bebê dirigir, condução imprudente. Era múltipla escolha, né? E quando a gente perguntou sobre o que eles acham sobre as multas de excesso de velocidade, quase 73% achou que eram justas e apenas 3,7% apontou que parece um esquema para ganhar dinheiro. A gente também perguntou, a gente colocava algumas afirmações e eles tinham que concordar ou não concordar com essas declarações, né? E aí 96% concorda que quanto mais rápido for a velocidade, mais graves serão os feridos em caso de colisão. 93% concorda que há uma chance maior
de ter um acidente de trânsito quando ele está em alta velocidade. Entretanto, 15% afirma que o risco de dirigir em alta velocidade é algo que consegue conviver confortavelmente. Então, assim, as pessoas entendem que a velocidade é um problema, mas algumas acham que conseguem conviver com essa questão, conseguem transitar com altas velocidades. E aqui eu vou já encaminhar para meu encerramento, né? Algumas reflexões, né? A gente tem esse ditado, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. Mas quando a gente está fazendo uma receita de um alimento, quando a gente está fazendo um relatório, a consequência disso é um bolo mal feito ou um relatório mal feito. Mas quando a gente está tratando no trânsito, infelizmente, essa imperfeição pode significar a vida de alguém. Né? E são 37.150 mortes que aconteceram no ano passado. Também queria fazer essa reflexão que no CTB a gente tem um imperativo, né, que o maior deve proteger o menor. Mas, infelizmente, a nossa infraestrutura não é pensada dentro desse imperativo e a velocidade tem um papel fundamental. Né? A promoção das velocidades seguras é fundamental para a gente garantir que o maior proteja o menor, para não ficar só dependendo da boa vontade dos condutores. Né? A forma como a gente desenha nossas vias, a forma como a gente faz a gestão da velocidade é fundamental para a gente garantir isso. E encerro aqui minha fala e reforço, né? Se a gente não endereçar essa questão, a gente não vai conseguir alcançar as metas que estão postas aí para essa década de ação de segurança viária. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Quero agradecer à comissão especial pelo convite que foi feito à ABCR. A ABCR é a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, e nós reunimos as operadoras hoje dos principais eixos logísticos rodoviários do Brasil. Então, os principais corredores, Regis Bittencourt, Fernão Dias, a Dutra, todas elas são trechos sob concessão e as respectivas concessionárias integram o conjunto de participantes da ABCR. Ficamos muito entusiasmados com o tema, a pauta dessa audiência pública, porque ela encerra dois tópicos muito relevantes, muito caros para o nosso setor e para o cidadão brasileiro, para aquele que trafega nas nossas rodovias. O primeiro deles diz respeito ao Free Flow e, em breves palavras, presidente, é importante trazer um esclarecimento sobre medida aprovada ontem pelo CONTRAN e que dialoga com a necessidade de consolidarmos o sistema, o modelo do Free Flow nas rodovias brasileiras. Eu entendo que a expressão Free Flow é a expressão do jargão, é a expressão da praxe, mas no âmbito da legislação, especialmente a Lei 14.157, o que nós temos é o sistema de livre passagem, que prevê a substituição das praças de pedágio tradicionais por pórticos que fazem a leitura das placas dos veículos, bem como dos tags, que são aqueles adesivos que permitem a comunicação remota do veículo para com esses equipamentos de leitura. A instalação do sistema de livre passagem, a instalação do Free Flow, ela traz uma série de benefícios. Entre eles, benefício relacionado à segurança viária. Não raro, e infelizmente, nós temos registros de incidentes e de sinistralidades de veículos nas praças de pedágio. Alguns desses sinistros são impressionantes e eles levaram e podem levar à fatalidade não só dos motoristas, mas dos colaboradores, do trabalhador da praça de pedágio. Esse é um dos benefícios que nós antevemos em relação à adoção do Free Flow, que já é realidade, ele está presente em 12 concessionárias no Brasil hoje, nós temos cerca de 40 pórticos. E além da segurança viária, o Free Flow elimina as filas. Nós estamos dando adeus às filas nas praças de pedágio, em algumas regiões do Brasil, para citar o que talvez seja uma das mais emblemáticas, a descida para o Porto de Santos, a descida para o litoral em São Paulo, é um caso que registra filas enormes pelo volume expressivo de veículos que costumam trafegar em, sobretudo, datas comemorativas e feriados. Estamos dando adeus àqueles registros que, vira e mexe, aparecem no noticiário. E, adicionalmente, o Free Flow ainda permite a implementação, presidente, do que nós entendemos por equidade ou justiça tarifária. Quanto mais pórticos de Free Flow nós tivermos, e eles são mais
facilmente administrados e mais facilmente e racionalmente distribuídos, menor será a tarifa. E nós teremos em breve um exemplo igualmente muito ilustrativo dessa perspectiva, dessa circunstância. Falava sobre a rodovia que desce para o Porto de Santos, vou me permitir citá-la nominalmente, a rodovia dos imigrantes, e nós temos até então uma praça física de pedágio, uma dessas em que há o congestionamento nos feriados, e não há mais o que se fazer, todas as cabines funcionam regularmente, por mais que nós dobrássemos de tamanho essa praça, e não há espaço geográfico sob o prisma da engenharia para fazê-lo, nós seguiríamos com as filas. Lá nós temos uma praça para descida. Em maio, nós teremos a implantação do sistema de free flow nessa rodovia, de maneira que teremos um pórtico para descer e um pórtico para subir. Eliminaremos as filas e, o mais importante, cada pórtico passará a cobrar metade da tarifa daquele pórtico originário. Então, o free flow traduz, representa, implementa esse benefício igualmente. Ontem, o CONTRAN emitiu uma deliberação publicada hoje, prevendo suspensão de multas para os usuários que trafegam em rodovias com o sistema do free flow. E ele o fez antecipando que, em 100 dias, nós vamos equacionar um desafio que faz parte das transições tecnológicas, que é o acesso dos usuários a uma plataforma única, em que o usuário consegue identificar a sua passagem e promover o pagamento. Nós estamos trasladando os sistemas que hoje já existem em cada uma das concessionárias, e, como eu disse, são 12 concessionárias, nós estamos trasladando cada um desses sistemas para a CNH do Brasil. E isso, nós apostamos fortemente, isso favorecerá o acesso à informação e a facilidade em relação ao pagamento. Os usuários que têm pedágio em aberto, que ainda não pagaram pedágio e que, por isso mesmo, por força da própria Lei 14.157, receberam infração, têm agora um novo prazo para promover a quitação dessas tarifas de pedágio, 200 dias até o dia 16 de novembro. Se o pagamento do pedágio for implementado, seja pela CNH do Brasil, que em breve estará disponível, seja pelos meios que hoje continuam vigendo das concessionárias, a multa, ora suspensa, será totalmente cancelada. Com isso, nós acreditamos que damos um importante passo para a consolidação do free flow. Eu cumpro com isso, presidente, a reflexão, a atualização, a comunicação, a informação que entendemos pertinente neste momento em relação ao primeiro tópico aqui da nossa audiência. Mas eu não posso perder a oportunidade, no tempo que me resta, para tratar do segundo tópico, que envolve a disciplina da velocidade média. Presidente, Coronel Meira, posso afiançar para o senhor de que nós, das concessões de rodovias, temos absoluta preocupação com as fatalidades nas rodovias e nós temos a constatação de que a maioria das fatalidades decorre pelo mau comportamento dos usuários, em especial na observância dos limites de velocidade. Nós temos radares nas rodovias? Temos. E qual é o comportamento que há do usuário? Ele observa o radar, freia e, na sequência, ele acelera, desrespeitando todos os limites de velocidade daquela rodovia. A velocidade média já tem sido testada em caráter experimental, meramente estatístico, não gera qualquer infração, qualquer multa para o usuário, em uma rodovia concedida nossa. Os números são acachapantes. Há motoristas que passam no radar fixo de forma exemplar. Tem no registro da sua CNH o selo de bom motorista. Mas a velocidade média desse mesmo motorista extravasa 150, 160 km por hora. Ele não é um bom motorista. Ele representa uma ameaça para qualquer um de nós que trafegássemos ao lado dele. E frui e goza do rótulo de bom motorista com o respectivo selo na CNH. Nós precisamos, presidente, disciplinar a velocidade média. Se nós quisermos definitivamente, de maneira séria, de maneira compromissada, reduzir as fatalidades nas nossas rodovias e no trânsito urbano, precisamos olhar com toda a atenção para a velocidade média. Eu reforço um apelo para o senhor, deputado Áureo, para todos os deputados dessa comissão, para todas as entidades, para todos os participantes dessa audiência, aqueles que estão nos assistindo, para que nós nos mobilizemos
definitivamente, de uma vez por todas, para que consigamos ter a regulamentação no nível legal da velocidade média. Eu dizia hoje cedo, no lançamento do Maio Amarelo, na CNT, que nós padecemos de uma visão míope. O brasileiro se esconde por detrás de algumas máximas falaciosas para aniquilar, para sepultar iniciativas louváveis como a da velocidade média. Entre elas, qualquer iniciativa de fiscalização, como é o caso da velocidade média, entre elas, a que máxima eu me refiro? É a indústria da multa. As concessionárias, por exemplo, não recebem multa. Nós não temos interesse em multa, mas temos interesse em salvar vidas. A velocidade média e a fiscalização eletrônica, ela precisa ser consolidada. Esta é a saída se nós quisermos reduzir de forma expressiva as fatalidades que nós temos. Há vários projetos de lei já em tramitação que tratam desse assunto. Nós precisamos acelerá-lo, coronel. Nós precisamos acelerá-los, acelerar os projetos, para desacelerar a velocidade. Para nós, não só a velocidade média, mas a introdução da tecnologia na fiscalização representam a saída para que nós consigamos preservar vidas. Eu agradeço muito, presidente, pelo convite que foi feito à Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Saúdo aqui os meus parceiros e eu tenho certeza, eu confio no trabalho dessa comissão, confio no trabalho do parlamento. Nós vamos trazer uma resposta. Para finalizar, coronel, muitas pessoas dizem, é inadministrável aplicar a fiscalização da velocidade média em 100% das nossas rodovias ou dos trechos urbanos. Concordo. E não é essa a nossa proposta. Embora o mundo ideal seria que nós conseguíssemos ter a aplicação dessa metodologia, dessa mecânica, integralmente. Aniquilaríamos o número de mortos. Mas a nossa proposta é que nós pudéssemos trazer uma estratégia crescente de implantação desse mecanismo, com trechos previamente selecionados. Aqui eu me refiro trechos críticos que vão ser identificados com base em estudos, no nosso caso, pelo regulador ou pela autoridade de trânsito. Exemplo de trecho crítico, e aqui eu encerro já agradecendo o tempo adicional que me foi concedido. Exemplo de trecho crítico em uma rodovia concedida. Descida de serra. Não é admissível, e eu já passei, muitos já passaram por isso. Em descida de serra sinuosa, você tem um caminhão de 9 eixos a 110 quilômetros te apertando e piscando o farol para poder passar. Isso é um trecho crítico. Esse é um trecho que gera fatalidade. Esse é um trecho que merece ter a fiscalização por velocidade média. Nós começamos no ambiente de teste e vamos paulatinamente conquistando, por meio dessa metodologia virtuosa, a fiscalização e o aculturamento dos usuários. Mais uma vez, presidente, agradeço muito pela oportunidade. A BCR segue à total disposição da comissão para trazer novos estudos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Quero parabenizar essa comissão pela grande iniciativa desse debate que está sendo sensacional. A minha fala vai ser principalmente focada na redução da velocidade, mas eu queria antes contextualizar. A gente fez um estudo há pouco tempo atrás sobre o resultado da primeira década de ação de segurança no trânsito, que ela foi uma década combinada pelo mundo inteiro entre 2011 a 2020 e a segunda década na qual estamos agora, 2021 a 30. Então, o mundo inteiro combinou em reduzir 50% as mortes no trânsito. E o Brasil, nesse primeiro intervalo, na primeira década, na verdade, a gente não deu certo. A gente matou mais 2% do que na década anterior. Enquanto o mundo inteiro conseguiu reduzir em 5%. E a gente já estava prevendo que na segunda década, que nós já estamos na metade dela agora, 2026, a gente está perdendo essa guerra. A gente mostrou naquele momento que a gente estava começando a reduzir as mortes na meados da década de 2010, 2020, mas a gente começava a ter uma curva ascendente. Os dados mais recentes mostram exatamente isso. A gente está começando a perder essa guerra. Na comparação com homicídios, isso aqui é um recorte do ato da violência que a gente apresentou ano passado, a gente vai apresentar a nova versão em maio do mês que vem, mas os homicídios no Brasil eles estão reduzindo um pouco devagar ainda nos últimos anos, só que os mortos no trânsito estão começando a aumentar também lentamente. Então, daqui a pouco, a gente vai ter mais mortes no trânsito do que homicídio.
E, como falou o colega do Piauí, né, nós temos aqui um grande problema com as motocicletas. As motocicletas estão matando cerca de 40% dos brasileiros na média nacional, e no Piauí isso é quase 70%. Bom, para reduzir a mortalidade no trânsito, o Brasil precisa de diversas ações. O Penatrans é um documento sensacional, mas eu queria destacar aqui algumas. Formação de condutores, a educação e a fiscalização. Mas o mais importante também é o conjunto da obra. Todas as ações precisam ser coordenadas. A gente observa no Brasil diversas ações, mas elas não conversam entre si e muitas vezes ela até uma atrapalha a outra. Então, educar e fiscalizar são duas ações que salvam vidas e são complementares, mas uma não vive sem a outra. Você não consegue formar um bom motorista e fazer com que ele seja educado sem ter uma fiscalização adequada. Aí eu pego um gancho com a fala da Paula, que a fiscalização ela também precisa ter acompanhado da engenharia. Porque se você cria uma via que estimula a velocidade alta, vai ser muito difícil fiscalizar e você vai precisar de muita fiscalização. Então, o redesenho viário também é uma solução sensacional para reduzir mortes no trânsito. Já foi falado por aqui, eu queria só mostrar mais essa transparência, que a velocidade maior exige tanto maior tempo de reação quanto maior tempo de frenagem. Então, já foi explorado bastante esse tema. Então, a redução da velocidade, ela é sensacional para reduzir mortes. E o mundo inteiro, o mundo mais civilizado, ele já faz isso. Então, a gente tem várias cidades, e cidades grandes, por exemplo, como Tóquio, Londres, Paris, Nova York, que têm velocidades máximas nas vias de 50 km por hora ou menos que isso. Então, velocidade baixa, ela é possível sim, mesmo para cidades grandes. No Brasil, infelizmente, a maioria das nossas cidades tem velocidades máximas de 60 km por hora ou maior. Eu não tinha colocado na minha transparência aqui os custos, mas o Dante fez a provocação. A gente tem um estudo de custos do trânsito no Brasil, feito em 2020 aqui no IPEA, que naquele ano apurou em cerca de 130 bilhões ao ano o custo do sinistro de trânsito no Brasil. Uma média mundial, ela varia entre 2 a 3% do PIB. Eu não vou entrar nos detalhes, mas os principais componentes são a assistência médica, os danos materiais, os seguros, a própria perda de produtividade, impactos econômicos nas famílias, congestionamentos e o próprio sistema de saúde, principalmente no Brasil. O SUS agora está sentindo fortemente esse impacto. E aí eu queria deixar como mensagem final alguma coisa muito importante. Reduzir a velocidade é uma ação rápida, de baixo custo e resultados rápidos. Qualquer prefeitura pode, instantaneamente, reduzir a velocidade máxima de suas vias e aplicar uma fiscalização rigorosa. O outro ponto importante, os carros brasileiros, eles estão cada dia mais velozes, mais seguros. Entretanto, os pedestres, eles estão ficando mais velhos. A população idosa do Brasil, em 2024, ela se igualou com a população jovem, e a gente agora entra no sentido oposto. A população mais idosa vai ser a maior no Brasil. As ações de fiscalização são essenciais e todas as ações precisam ser integradas. E eu queria deixar como essa mensagem final aqui, a mensagem desacelere, seu bem maior é a vida. Obrigado.